Shalom. Mais uma vez nós estamos aqui, Ministério Apostólico, Água Viva do Trono. E eu vou hoje fazer uma entrevista com um membro da igreja, a Rosana Toledo. E ela vai contar um pouquinho quando ela entrou no ministério, como que ela estava, como ela se encontrava, como foi o encontro dela verdadeiramente com Cristo, como foi também ministrações, batalha espiritual. Quem sabe você vai ouvir esse testemunho da Rosana e você vai dizer, nossa, é isso mesmo que eu estou precisando. Rosana, shalom. Você deixar uma palavra para essa pessoa que está do outro lado, ouvindo, e de repente ela se enquadra com esse problema também. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho do seu testemunho. Amém. Então, eu estou no Ministério Água Viva do Trono há uns 14 anos. Eu cheguei assim muito mal, eu estava numa depressão muito grande. Na época que eu perdi meu pai, eu fiquei presa no momento que eu recebi a notícia que ele tinha falecido. E depois daquele dia, passou-se quase um ano e de repente eu comecei a me sentir muito mal, eu tinha um pânico muito grande, eu não dormia, eu acordava de madrugada, nesse momento que eu recebi a notícia que meu pai tinha falecido, eram umas 2h30, 3 horas da manhã. E toda vez que eu dormia, eu acordava com o coração disparado, aí ficava desesperada, ia parar no hospital, achando que ia morrer, desesperada. Chegava no hospital, eu já estava melhor, ia melhorando e não tinha nada. Voltava para casa e aí começou uma tortura. Eu não dormia à noite. Eu ficava a noite inteira acordada porque eu tinha medo de dormir e medo de morrer. E esse foi me consumindo. Foi aí que eu cheguei. Eu tinha medo do que eu sentia, eu não conseguia encarar, eu não conseguia enfrentar esse medo. E era impressionante, era um momento que eu recebi a notícia que meu pai faleceu, eu fiquei presa naquele momento. Então toda vez, se eu tentasse dormir, eu passava mal 2h30 da manhã. Aí eu fui desesperada, fui buscar e eu conheci esse ministério, Água Viva do Trono. Quando eu cheguei, coisa muito tremenda. Porque ao mesmo momento que eu caí, Deus me deu a mão e me levantou. E a partir daquele momento eu comecei a caminhada, junto com a pastora, junto com as intercessoras que me ajudaram. E começou a caminhada, mas eu ainda tinha medo de enfrentar. Então muitas vezes ela foi me ensinando, porque às vezes eu começava a me passar mal, eu ia para o hospital. Aí eu comecei já a não ir mais para o hospital. Eu comecei aprendendo, buscando a Deus na palavra, em oração e perdendo o medo, porque eu tinha medo de enfrentar isso que me prendia. E foi através das ministrações da pastora Roseli que me ajudou muito e que me tirou desse cativeiro. Nós passamos quase 11 meses nessa luta. Fui aprendendo a cada coisa que elas iam me passando, né? Eu fui em adoração e eu pedi para Deus que parasse isso, que queria que parasse em mim, porque não sofresse a minha geração, as outras gerações não sofressem como já tinha vindo minha irmã, minha mãe. E foi aí que Deus, sabe, me libertou. Quando Ele me libertou, Ele libertou a minha família dessa maldição, Ele libertou. Porque em todo tempo eu estava somente dependente dele, porque eu não dependia de remédio. Eu não tomei remédio porque eu tinha medo de tomar o remédio e ficar que nem dependente. E eu tinha filha pequena, minha filha tinha 1 ano. E eu tinha receio de tomar, eu não conseguia tomar o remédio. Caminhada não foi fácil, foi com muita ajuda, principalmente a ajuda de Deus. Tive a ajuda da minha pastora, que todo momento ela me conduzia em oração, foi me ensinando, me ministrou, foi maravilhoso, sabe? Eu tinha um grito dentro de mim, uma dor que quando meu pai faleceu, eu segurei para não entristecer o meu filho, eu segurei. Eu tinha uma filha de 1 mês e meu filho de 7 anos. E eu segurei aquilo para não entristecer eles e aquilo ficou dentro de mim, preso. Por isso que eu tinha aquela agonia
À noite não dormia, era uma dor muito grande no peito, uma sensação de morte. O espírito de morte parece que me rondava a todo momento. Eu não conseguia fechar os olhos, eu fiquei 11 meses sem dormir. Conta pra nós, como que você conseguiu melhorar? Você que está ouvindo o testemunho dela, a libertação dela foi um grito que ela precisou pôr pra fora pra tirar mesmo aquela coisa ruim que ela sentia. E numa das ministrações, o Senhor pediu que ela gritasse. E foi naquele momento que ela começou a ver tudo diferente na vida dela. Eu segurei muito a dor no momento que meu pai partiu, por conta para não entristecer o meu filho, e eu segurei, eu tinha esse grito dentro de mim preso, e na hora da ministração que Deus pediu para eu colocar para fora, foi um grito, eu senti mesmo de dentro para fora, que arrancou, ele parece que tinha raízes, que foi puxando assim, foi maravilhoso. A partir daí a minha vida foi mudando, foi uma caminhada longa, mas assim perfeita, porque Deus segurou na minha mão e me conduziu. Rô, deixa uma passagem bíblica, te acompanhou nesses tempos tão difíceis? Para aquele que está nos ouvindo e nos vendo, você vai deixar uma palavra para essa pessoa. Amém. Olha, eu tenho sempre comigo que é o Salmo 125, o versículo 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Que Deus seja assim a sua fortaleza, porque para mim Ele foi uma fortaleza. Amém. Amém. Que Deus abençoe e que você receba esse testemunho aí no teu coração e que você esteja sendo ministrado agora pelo Senhor com essa palavra, e compartilhe que com certeza muitas pessoas vão ser curadas. E que você saiba que quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. Amém?